Pessoal, tudo bom? Aqui é Cat. No vídeo de hoje eu quero falar sobre 5 livros que eu adoro e que eu acho que mereceriam mais reconhecimento e mais hype. Todo mundo tem aquele livro queridinho que você adora, mas que quando você vai comentar com alguém, você descobre que ninguém conhece, ou ninguém ouviu falar, ou ninguém leu. Eu tenho alguns desses livros, então eu resolvi fazer um vídeo só pra falar deles, de 5 livros que eu li. Eu achei todos eles incríveis e eu não entendo porque não tem mais gente falando sobre eles. Confiem em mim e apostem na leitura desses livros que eu vou mostrar aqui pra vocês, hein? O primeiro deles é o intrigante As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle. Esse é um romance intrigante, diferente, que eu acho que merece mais atenção e que eu não vi muitas pessoas falando sobre ele. Houve um boato de que ele se tornaria uma série, um filme, mas parece que a coisa esmorreceu, o que eu acho que talvez tenha diminuído um pouquinho o hype em cima da história. Esse livro fala de um homem que está em uma mansão e ele vai participar da festa em homenagem a Evelyn Hardcastle. Só que a Evelyn será assassinada no meio da festa, ao final da noite, e esse homem ele vai acabar voltando e revivendo essa festa todos os dias. Só que a cada vez que ele volta, ele retorna no corpo de uma pessoa diferente, e o objetivo dele é descobrir quem é que está tentando matar Evelyn Hardcastle. Então, ele é um livro que tem ali uma pegadinha de ficção científica, de viagem no tempo, e ele é muito intrigante porque a gente acompanha esse personagem voltando no tempo, sempre num personagem diferente, em um corpo diferente, vivenciando situações diferentes e tentando montar esse quebra-cabeça que é a morte da Evelyn Hardcastle. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu fiquei assim, ó, pasma, porque era muito curioso, era diferente, era instigante, eu não conseguia parar de ler. E quando eu fui falar sobre ele com as pessoas, eu descobri que quase ninguém tinha lido esse livro, o que me deixou bastante decepcionada. Eu fiz um vídeo sobre ele, falando um pouquinho mais sobre a trama, eu vou deixar aqui pra vocês. Mas assim, se você é fã de histórias com viagem no tempo, fã de histórias em que tem essa pegadinha do personagem que acorda todos os dias e revive a mesma coisa e tem que sair, tem que fugir dessa situação, eu acho que você vai gostar muito de As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle. Outro livro que eu vivo panfleteando e eu não canso e vou continuar fazendo isso é O Alienista, do Caleb Core. Esse livro possui uma nova edição que saiu por uma editora faz alguns anos, eu vou deixar aqui a foto para vocês. Essa minha edição aqui é uma edição da Record de 1994, que foi quando o livro foi publicado pela primeira vez aqui no Brasil. Esse é um suspense histórico que se passa na Nova York de 1896 e vai lidar com uma série de assassinatos a garotos pobres. Esse livro vai ser protagonizado pelo alienista Laszlo Chrysler, que é essa pessoa, ele era o responsável por cuidar de pessoas que tinham doenças mentais. Esse é um livro interessantíssimo, porque além dessa trama dos assassinatos, da investigação e da Nova York do final do século XIX, ele também vai falar sobre os primeiros passos da psicologia forense, né? Como é que isso começa? Quais são as pessoas que trabalham com isso, como elas trabalham, como é que a sociedade encara esse novo jeito de olhar para as pessoas que têm doenças mentais. E ele também é um livro que fala muito sobre esse mundo totalmente dividido, que era essa Nova York do final do século XIX, que era uma Nova York que vivia entre o luxo e a pobreza de forma extrema, e os personagens, eles acabam circulando por esses dois mundos. Esse livro aqui virou série da Netflix, uma série que é muito boa e muito fiel ao livro também, então se você gostar do livro, eu tenho certeza que você também vai gostar de assistir a série. Agora, se você gosta de terror, tem um livro que eu amo e que eu tô sempre falando e que eu descubro que ninguém nunca leu e me deixa super decepcionada, que é O Noite Polar, da Michelle Paver. Esse livro, ele se passa em 1937 e vai acompanhar uma expedição que vai para o Ártico. Nós vamos acompanhar um personagem chamado Jack, que ele vai nos contar a história através do seu diário, dele e desse grupo que acaba se lançando nessa missão. Porém, depois que esses homens chegarem lá, algumas coisas começam a acontecer com eles e eles têm que retornar. A tripulação volta, só que o Jack vai permanecer na Baía de Gurhoeken sozinho. E é lá, totalmente isolado do resto do mundo, que coisas muito estranhas, muito bizarras começam a acontecer. É um livro assim, ó, de gelar a espinha. Eu sempre digo quando eu falo desse livro, eu falo, gente, olha só, leia esse livro à noite, que foi o que eu fiz. E eu lembro que eu me arrepiei toda quando eu li essa história. E por isso que eu tô aqui panfleteando esse livro e tô pensando até em reler para fazer uma resenha para vocês, para convencer mais gente de que ele vale a pena. Aproveitando esse vídeo em que eu estou falando de livros que eu adoro e que ninguém conhece ou que não tem o hype que merecem, comenta aqui embaixo para mim um livro que você adora, mas que não tem o reconhecimento que você acha que deveria ter. O próximo livro que eu acho sensacional, e eu, assim, gente, esse aqui realmente eu acho que todo mundo que gosta de história, que gosta do século XIX
e se interessa por literatura do crime, deveria ler esse livro, que é o The Five, da Hallie Rubenhold. Esse aqui é uma biografia das mulheres assassinadas pelo Jack o Estripador. A Hallie Rubenhold, ela é uma historiadora social, e o que ela faz nesse livro é resgatar a história dessas mulheres, além das vítimas, né? Ela não trata essas mulheres como as mulheres que foram mortas por ele, ela não traz apenas os detalhes dos crimes, não. Ela reconstitui a história de vida dessas mulheres. Quem elas foram, onde elas nasceram, de quem eram os seus parentes, quem eram os seus pais, os seus filhos, com quem elas casaram, que situações, o que levou essas mulheres a estarem em Whitechapel naqueles momentos, naqueles horários, naquelas ruas, para que elas acabassem se colocando ali no caminho do Jack the Ripper. Então a Hallie Rubenhold, ela reconstitui a história social dessas mulheres, ela traz essas mulheres à tona, ela dá nome a elas e ela nos lembra de que elas foram seres humanos. Elas não foram só pedaços de carne que Jack the Ripper assassinou e que hoje em dia as pessoas mal lembram delas e dos nomes delas. Ela bate nessa tecla mesmo nesse livro, que é assim, gente, como é que a gente fala e a gente tornou lenda um homem que a gente nem sabe quem ele foi, não sabe o rosto dele, e ao mesmo tempo a gente esquece ou pisa em cima da memória dessas mulheres que ele matou, como se elas não fossem absolutamente nada. Então esse aqui é um livro assim, ó, imprescindível para quem gosta de biografias históricas. E é óbvio que eu não poderia terminar esse vídeo de livros que eu adoro, mas que ninguém conhece, sem falar de um suspense aqui para vocês. E é um livro chamado A Cova da Minha Irmã, do Robert Dugoni. Esse é um suspense policial incrível, foi um dos melhores que eu li faz uns anos já, tem resenha dele aqui no canal, e eu lembro que quando eu li esse livro eu comecei a panfletear ele porque ele era muito legal, e eu tinha lido assim, ó, sabe quando você pega um livro e você lê de uma vez, não consegue parar, tem muita reviravolta, muito plot twist, você não cansa? Foi esse livro. E pra minha surpresa, quando eu ia comentar com as pessoas, ninguém conhecia esse bendito desse livro. Então eu tô aqui de novo pra falar pra vocês, gente. Esse livro é muito legal, ele é um suspense policial, e ele fala de uma detetive chamada Tracy Crosswhite. 20 anos antes, a irmã da Tracy, ela desapareceu e um homem foi condenado por esse desaparecimento. A Tracy, que era adolescente na época, nunca acreditou que o homem que prenderam era realmente o responsável pelo desaparecimento da irmã dela. E ela acabou crescendo, virou adulta e se tornou policial, se tornou detetive, ela sempre pensando em um dia talvez descobrir a verdade sobre a irmã dela. E acontece que descobrem uma ossada que vai ser a ossada da irmã dela, e quando esse mistério volta à tona, a Tracy resolve investigar de novo o caso da irmã dela, para tentar provar que o homem que foi preso não é o verdadeiro assassino. E ela vai revirar esse vespeiro e obviamente muitas coisas vão vir à tona, segredos, é uma cidadezinha pequena, então tem gente escondendo coisa. É assim, ó, um livro impecável em relação ao suspense policial, é muito bom. E eu lembro que teve muita reviravolta nesse livro, o final é excepcional, tem muita ação. É incrível, gente. Leiam esse livro, deem uma chance. É um daqueles suspenses que realmente é uma pena que mais pessoas não conheçam. Então, eu estou aqui hoje pedindo para vocês deem uma chance a esse livro com esse nome tão estranho, que é A Cova da Minha Irmã. Lembrando que eu vou deixar todos esses livros listados aqui no box de descrição para que vocês cliquem nos links, conheçam esses livros e leiam eles e façam eles mais conhecidos, né? Me ajudem a espalhar a palavra desses livros por aí. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.